Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar sequência ao 6º episódio. Aproveite sua visita, deixe seu like, inscreva-se, deixe seu joinha e meu muito obrigada. Anteriormente, o segurança do Sr. Song foi até a casa de Kang com o objetivo de encontrar alguns documentos importantes. Ao chegar lá, notou que não havia ninguém na casa, mas ficou surpreso ao se deparar com a casa toda suja de cocô e xixi de porco. Mesmo assim, eles começaram a procurar pelos documentos. No entanto, no exato momento em que começaram a busca, Kang chegou em casa. Neste momento, eles tiveram que se esconder de forma acidental dentro do guarda-roupa, sem saber o que estava por vir a seguir. Kang fica desesperado ao ver a enorme bagunça que o porquinho-leão fez no chão. Havia cocô e xixi espalhados por todos os cantos, uma verdadeira confusão. Ele percebe que precisa agir rapidamente antes que sua mãe chegue e fique brava. Sozinho, ele começa a juntar tudo, limpando e organizando a bagunça para deixar tudo impecável antes da chegada de sua mãe. E o capanga do deputado Tae-soo, junto com o segurança do Sr. Song, se envolveram em uma briga intensa. Repentinamente, eles saíram de dentro do armário e o confronto começou. No entanto, o motoqueiro conseguiu escapar desviando habilmente. Durante a perseguição, os seguranças do Sr. Song tiveram a ideia de armar uma emboscada para ele, bloqueando seu caminho. Em um movimento surpreendente, o motoqueiro acabou colidindo com o carro dos seguranças e sua moto capotou. Tempo depois, ao chegar em casa, a senhora Jin Yong se deparou com uma cena caótica. A casa estava revirada, com sujeira de cocô por toda parte. Kang tentou explicar o que havia acontecido, mas quando mencionou que os ladrões também haviam deixado cocô no chão, ela achou que era apenas uma desculpa dele. A senhora Jin Yong culpou o travesso porquinho-leão por toda aquela bagunça e ordenou que Kang limpasse tudo imediatamente. Kang ficou assustado e confuso com a situação, e parecia que ele estava mentindo, mesmo que ele estivesse falando a verdade. Após toda a confusão no bar, os chefes de Sansik foram até o barco de pescadores onde ele estava dormindo. Eles queriam cobrar a dívida da confusão que ele havia causado com o cliente na noite anterior. O valor cobrado era de 100 mil wons, devido ao prejuízo que ele causou, pois tiveram que fechar o bar naquela noite. Mas como Sansik não tinha o dinheiro para pagar, ele acabou levando uma surra. Para fugir dos homens, ele se jogou no mar gelado e nadou desesperadamente. A mãe de Kang saiu e foi até a feira que acontecia no centro da cidade onde moravam. Ela pediu para que ele ficasse em casa, mas é claro que ele não obedeceu. Animado, Kang passeava pelo vilarejo quando avistou Michu no caminho. Ela estava indo pegar um ônibus para ir ao centro comprar herbicida para a plantação de alho de sua mãe. Quase perdendo o ônibus, ela acelerou o passo e na pressa deixou sua carteira cair no chão. Kang, observando a situação, rapidamente pegou a carteira e tentou alcançar Michu e o ônibus, mas não foi possível. Sem pensar duas vezes, ele acelerou com sua cadeira de rodas e foi até o centro na esperança de encontrá-la para devolver a carteira. Inconscientemente, ele fazia de tudo para estar próximo de Michu. Em um gesto de amor e cuidado, a mãe de Michu, Gunja, decidiu dar a ela todas as suas economias como presente de casamento. Diante das dificuldades que Michu está enfrentando, tendo perdido tudo que possuía, esse dinheiro será fundamental para que ela possa abrir o seu próprio negócio. Michu fica profundamente emocionada com a generosidade e apoio de sua mãe. Mais tarde, Michu vai até o centro da cidade para comprar herbicida e aproveita a oportunidade para procurar um local onde possa iniciar o seu trabalho. Ela está determinada a recomeçar sua vida e reconstruir tudo que foi perdido. Com a esperança no coração, Michu enfrenta os desafios com coragem e determinação. Michu entrou na loja de agropecuária para pegar o herbicida que havia encomendado. Enquanto esperava, notou duas senhoras sentadas à sua frente, queixando-se de suas unhas machucadas. Com empatia e prontidão, Michu ofereceu-se para verificar o problema e tentar ajudar. Identificou que uma das senhoras tinha uma unha encravada e naquele instante retirou seus equipamentos de uma bolsa e cuidadosamente tratou o problema, aliviando a dor que ela sentia. As senhoras ficaram encantadas e animadas com o resultado, percebendo a importância de cuidar das unhas em seu dia a dia. No entanto, ao analisarem a situação, perceberam que o único salão de manicure da região havia fechado. Sem pensar duas vezes, elas abordaram o dono da loja de agropecuária e propuseram montar um estande de manicure no local. Em troca, elas incentivariam todos os moradores da região a comprar sementes nessa loja. Enquanto caminhava pelo centro, Kang foi atraído por algumas bolsas que chamaram sua atenção. Ao observá-las, ele começou a ter flashes do passado e sensações agradáveis. No entanto, sua distração fez com que um ladrãozinho se aproximasse e roubasse a carteira de Michu que ele guardava. Rapidamente, Kang reagiu e saiu correndo atrás do ladrão, ainda segurando a bolsa. Com habilidade, pegou uma maçã e lançou na cabeça do ladrão, acertando em cheio. Assim, ele conseguiu recuperar a carteira de Michu mais uma vez. Enquanto isso acontecia, em meio aos flashes do passado, surgiam em sua mente frases como:
home run ou strike out. Kang percebia que aqueles momentos eram como jogadas de beisebol, que ele podia acertar ou errar. Essa experiência o fazia refletir sobre as escolhas que fez no passado e as oportunidades que surgiam em sua vida, mesmo que naquele momento não entendia muita coisa. Além de tudo o que aconteceu, de uma forma irônica, Kang ainda foi acusado de roubo. Felizmente, Michu estava por perto e testemunhou toda a confusão em que ele se encontrava. Ela o ajudou a se livrar da situação, mesmo que inicialmente ela tenha relutado a ajudá-lo, por mágoas do passado. Neste momento, a senhora de Yong também apareceu e ficou furiosa com o incidente. Assim, enquanto os três voltavam para casa juntos no carro, a senhora de Yong, visivelmente irritada, questionou o motivo pelo qual Kang estava interessado na bolsa. Kang olhou para ela com um olhar tranquilo e repetiu a frase: comida para o exame da ordem. Embora sua mãe não tenha compreendido o significado, Michu, mesmo com suas próprias dúvidas, entendeu perfeitamente a referência. Afinal, Kang havia ganho dela algo semelhante no passado, com uma intenção especial ligada ao seu objetivo de se preparar para o exame da ordem. Enquanto isso, no pequeno vilarejo de Joe, Baek Hong-ah estava percorrendo as casas dos moradores. Para sua surpresa, ele reconheceu muitos deles da época em que estudavam juntos na juventude. Essa conexão passada trouxe um sentimento de familiaridade e amizade entre eles, levemente superficial. Conversando com os moradores, Baek aproveitou para relembrar histórias do passado e reviver momentos agradáveis. Em troca de memórias e experiências, estreitou os laços entre eles por um interesse pessoal. Porém, Baek tinha um plano em mente. Ele almejava acabar com a fazenda de porcos da senhora de Yong, que era uma parte importante do vilarejo. O motivo por trás dessa intenção era substituir a fazenda por uma casa de shows, transformando o local em um centro de entretenimento. Essa ideia trouxe controvérsias e divergências de opiniões entre os moradores, mas Baek veio com propostas ilusórias e ambiciosas para eles. A senhora Yong, ao retornar do centro, decidiu visitar seus amigos e vizinhos no vilarejo para compartilhar alguns agrados que ela gentilmente havia trazido para cada um deles. Ela foi de casa em casa, mas para sua surpresa, não encontrou ninguém. Foi apenas mais tarde que ela os avistou reunidos na lanchonete Joe, na companhia de Baek, seu grande inimigo. Essa visão deixou a senhora Yong profundamente triste e desapontada. Era uma cena dolorosa que abalou seu coração. Aproximando-se do grupo, ela pôde escutar que estavam planejando algo relacionado à sua criação de porcos no vilarejo. Aquilo foi um golpe duro para a senhora Yong, que se sentiu completamente desamparada. A dor da decepção tomou conta dela, ecoando o seu coração. San-sik retorna ao vilarejo e, ao passear pelo local, avista Kang sentado em sua cadeira de rodas à beira do rio, pescando com uma vara. A cena o deixa intrigado, pois não esperava vê-lo numa cadeira de rodas. No entanto, essa visão traz à mente de San-sik várias lembranças do passado. Ele se recorda de um dia, de anos atrás, quando estavam juntos em um bar. Kang estava sendo promovido a promotor-chefe adjunto e San-sik, com seu jeito descontraído e esperto, se aproximou da mesa onde ele estava. Inocentemente comentou: "Nossa, como você está bonito, nem parece aquele menino que era zoado por cheirar a porco." Kang, envergonhado e furioso, levou San-sik para fora do estabelecimento e entregou-lhe dinheiro. Ele pegou 300 mil wons e o colocou dentro da roupa de San-sik, dizendo com desprezo: "Não era isso que você queria?" Em seguida, tratou-o com hostilidade, virou as costas e saiu. Na frente de Kang, San-sik demonstrou gratidão e felicidade, mas assim que Kang se afastou, ele amassou o dinheiro com raiva, sentindo-se profundamente humilhado. San-sik ainda carrega lembranças tristes do passado. Relembra o momento em que foi injustamente preso por posse de um anel roubado. Ele não tinha conhecimento de que o anel era produto de um roubo e acabou caindo em uma emboscada. Conhecendo Kang desde a infância, e ele sendo um promotor, San-sik foi até lá em busca de ajuda, acreditando que sua amizade seria o suficiente para provar sua inocência. No entanto, Kang olhou diretamente nos olhos de San-sik e com frieza e desprezo disse: "Nós não somos mais amigos." Ajoelhado e desesperado, San-sik implorou por ajuda, chorando e suplicando. Mas Kang virou as costas e com indiferença disse-lhe para ficar quieto e ir embora. Essa atitude de Kang deixou San-sik desolado, pois esperava contar com o apoio de alguém em que confiava. Foi um momento marcante de decepção e tristeza em sua vida. Enquanto estavam na beira do rio, San-sik se aproximou de Kang com uma expressão cheia de ironia. Ele estava profundamente furioso com a forma desprezível com a qual Kang o tratou no último encontro. Não conseguia perdoar Kang por não ter ajudado a tirá-lo da prisão. San-sik estava cheio de raiva e ressentimento, sem saber do acidente que Kang havia sofrido. Kang, olhando para San-sik com um sorriso fraterno, encarou-o calmamente.
Sansiki, com sua raiva fervendo, segurou o colarinho de Kang, quase o sufocando, e lançou palavras ofensivas, chamando-o de um palavrão feio, questionando como ele tinha coragem de encará-lo nos olhos. Kang, agindo de maneira infantil, disse que era feio falar palavrões e ameaçou buscar a ajuda dos pais dos gêmeos, Yojin e Seojin, para enfrentá-lo, pois ele era um canalha horripilante. Quando algo ruim acontecia, os pais dos gêmeos eram a principal referência para eles. Após deixar aquele lugar, Kang sentiu-se desesperado e foi direto à casa dos gêmeos em busca de ajuda. Ele contou-lhes que um desconhecido o havia insultado usando palavras ofensivas. Os gêmeos ficaram extremamente bravos e enfurecidos com essa situação. Enquanto eles conversavam no portão, Michiu chegou e convidou as crianças a entrarem, pois o jantar estava pronto. As crianças insistiram para que Kang se juntasse a eles para jantar. Kang felizmente aceita. Durante a refeição, havia uma atmosfera tensa. Os gêmeos terríveis comentaram que não parecia que eles eram uma família, pois não se relacionavam como tal. Eles se referiam a Kang como pai e a Michiu como mãe, o que deixou Michiu muito brava. Michiu tratou Kang de forma ríspida e ele tentou se desculpar por não ter pescado nenhum peixe, já que anteriormente ele estava tentando pescar. Ele lembrava que ela gostava de peixe, então disse a Michiu que sabia disso. No entanto, Michiu, furiosa, respondeu que não gostava de peixe e pediu para ele nunca mais falar com seus filhos e ir embora dali. Com um olhar triste e solitário, Kang perguntou se também havia sido uma pessoa má com ela. Michiu fica em silêncio. Kang, triste e magoado, responde: "Pelo jeito fui." Foi um momento triste em que ambos estavam chateados e Kang começou a refletir sobre as mágoas que causou em seu convívio. Ao observar a história até agora e compartilhando minha opinião pessoal, não consigo evitar uma certa desconfiança em relação a Andrea, o funcionário da senhora Jin-Young. Não sei exatamente porquê, mas algo nele me deixa desconfiada. Talvez nos próximos episódios possamos descobrir mais sobre suas verdadeiras intenções. No momento é difícil confiar nele. Após enfrentar a decepção com seus amigos e vizinhos, a senhora Jin-Young ainda tinha uma jornada de trabalho árdua pela frente. Ela precisava auxiliar no parto de uma porca junto com Andrea, seu funcionário. Foi um momento longo, cansativo e desafiador, mas no final nasceram porquinhos lindos e saudáveis. Após horas de trabalho árduo, a senhora Jin liberou Andrea para ir embora, enquanto ela ficava para realizar a manutenção e limpeza no chiqueiro. Ela estava exausta, nervosa, preocupada e desanimada, e acabou passando mal. Desmaiou em pleno vilarejo, mas por sorte os seguranças ou capangas do Sr. Song estavam por perto e ajudaram. Ela foi levada para o hospital, onde receberia os cuidados necessários. Por outro lado, Baekhyun estava pronto para realizar uma manifestação com uma petição contra a fazenda de porcos da senhora Jin-Young. Ele havia preparado cartazes, alto-falantes e tudo mais. Mas, para sua surpresa, ninguém apareceu. Todos os vizinhos inventaram desculpas pessoais e ninguém compareceu à manifestação. Após realizar vários exames, a senhora Jin recebeu uma notícia devastadora. Foi diagnosticada com câncer de estômago em estágio avançado. Essa notícia deixou desesperada e sem rumo, pois em seu íntimo, ela percebeu que não tinha ninguém com quem pudesse confiar plenamente. Ela é uma mulher viúva com um filho de 35 anos que possui a mentalidade de uma criança de 7 e ainda é cadeirante. Os vizinhos e amigos que costumavam ser seu suporte mostraram-se traidores momentos antes. Essa situação deixou-a arrasada, sentindo-se completamente desamparada. Ao amanhecer, Kang se preocupa ao notar que sua mãe ainda não voltou para casa. Ele decide ligar para o celular dela, mas quem atende é uma enfermeira no hospital. Como de costume, com os cuidados direcionados por sua mãe, Kang sabe que em qualquer situação de problema, na ausência dela, ele deve procurar o Sr. Song. Preocupado, Kang desliga o telefone e vai até a casa do Sr. Song. Assim, juntos dirigem-se ao hospital. Ao chegarem lá, Kang avista sua mãe e corre para encontrá-la. Porém, por uma infeliz fatalidade, sua cadeira de rodas vira e ele cai no chão. Sua mãe, tomada pelo nervosismo, não sabe bem o que fazer. Desesperada, a senhora Jin olha para Kang com um misto de raiva e diz para ele se levantar sozinho. Em seguida, ela vira as costas e segue adiante pelos corredores do hospital, ignorando a presença dos vizinhos. O episódio 6 chega ao fim com esse momento doloroso e cheio de emoções. Em breve voltaremos com o resumo dos próximos capítulos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!